E aí, sétimo ano, vamos para mais uma aula. Hoje eu vou passar o percurso 8 para vocês, o último percurso dessa expedição 2. E esse percurso ele fala sobre o Brasil e a diversidade cultural e os afros brasileiros aqui, né? Cultura afro aqui no nosso território brasileiro. A gente sabe que o Brasil é um país de muitas culturas, né? E aí a gente acabou se originando por uma chamada miscigenação. O que significa isso? A miscigenação é a mistura de povos, de vários povos, né? E por isso a gente acaba tendo uma grande diversidade cultural. Como seria essa diversidade cultural? A religião, a música, a dança, a arquitetura, o modo de se vestir, entre outros aspectos, tá? Então, dos exemplos dessa diversidade é a nossa língua, que é o português, né? Que é voltado principalmente do nosso território, aqui do Brasil. E aí a gente sabe que se a gente for comparar com a língua portuguesa, a gente vai ver que tem um nosso próprio sotaque. Então isso acaba sendo muito diferente. E isso ocorre, né, por conta da nossa expressão que a gente tem diversificada, por conta dos indígenas e dos africanos, juntamente com os portugueses e europeus, né, que vieram para cá. Então, palavras que a gente acaba tendo, que veio dessa cultura de miscigenação, a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia. Essas palavras, elas vêm, por exemplo, o tchau, o espaguete, né, vem do italiano. Outras coisas que a gente pode dizer que tem o cafuné, né? Ali, ó, fala tudo sobre os exemplos dessas origens. Então, a gente, por conta dessa diversidade cultural, a gente tem essas grandes origens aqui do território brasileiro. Então, quais são os grupos formadores da nossa população brasileira? A primeira foi os indígenas. Então, a gente pode dizer que existem 3 tipos principais: os indígenas, os africanos e os portugueses e europeus. Tá? São os 3 principais. Então, o primeiro que a gente vai falar é sobre os indígenas, que eles já viviam antes dos portugueses chegarem aqui, né? E estima-se que nesse período, quando eles chegaram, eram em torno de 2 a 4 milhões de indígenas, tá? Distribuídos em várias etnias. Para ser mais exato, são mais de 1000 etnias do nosso território brasileiro. E aí, cada um tinha a sua característica, né? Cada um com a sua característica própria, né? Tinha crença, o jeito de caçar, o jeito de se vestir e até mesmo a sua língua. Beleza? Aqui, ó. Aqui mostra os tipos indígenas. Então, cada cor aí é um tipo indígena que nós tínhamos no território brasileiro. Hoje, né, o que temos de grupos indígenas, eles vivem isolados, né? Ou em algumas reservas, ou alguns vivem nas cidades, só que as condições deles não são muito boas, beleza? Então, eles continuam lutando pelos seus direitos, existem leis que protegem os indígenas, só que a gente sabe que, conforme os anos vão passando, eles estão perdendo o território, beleza? O bom dos indígenas, né, a gente tem uma qualidade absurda, porque eles preservam cada vez mais a floresta, ao contrário de nós que vivemos nas cidades. Então a cultura deles é muito rica nesse caso de cuidar da natureza, tá? Existem até farmacêuticos que vêm, né, vai lá pegar a cultura indígena para pegar métodos e ervas medicinais para poder transformar em remédio para ajudar a gente, para vocês terem ideia, né? No entanto, os indígenas, eles são vítimas ainda de alguns fazendeiros, garimpeiros, porque eles perdem as suas terras, porque os fazendeiros, garimpeiros, querem tomar posse desse território. Por isso que alguns, hoje em dia, têm as suas próprias reservas, né? Alguns grupos indígenas. O outro tipo são os portugueses, tá? Que são os que vieram aqui quando os indígenas já estavam, a partir do século XVI, eles pisaram no território brasileiro, e daí eles ajudaram com a sua mistura os povos indígenas. Pegaram até os africanos, trouxeram também, e aí começou a nossa miscigenação, né? E aí, para vocês terem noção, vieram outros tipos de europeus, né? Como, por exemplo, a gente pode dizer, dos portugueses vieram espanhóis, alemães, japoneses, sírio-libaneses, russos, poloneses, coreanos e também os italianos. A gente tem que colocar como exemplo aí. Existem até bairros tipicamente japoneses, lá em São Paulo,
Se a gente vê no sul do país, a gente vai ver cultura alemã, italiana também, para vocês verem quanto ficou forte esse povo que veio para o nosso território. E o terceiro são os africanos, né, que a partir do século XVI eles vieram para cá para trabalhar como escravos. E aí o processo ajudou mais essa miscigenação. Os negros eram totalmente escravizados, né, e eles trabalhavam para os portugueses, que ajudou muito no desenvolvimento econômico do Brasil. 3 grandes culturas africanas, eles entraram nas migrações aqui, que acabaram vindo para o Brasil forçado, porque eles vieram para trabalhar, né? As sudanesas, o bantas e a guiano-sudanesa, né? Que é mais islamizada, beleza? Eles apresentam diferentes tradições, eles têm crenças diferentes também, e acabam modificando, né, cada um no seu jeito. Para vocês terem uma origem, uma ideia aqui, ó, os que vieram mais aí foram esses povos, os sudaneses e os bantus, mostram aí nessa imagem. Tudo bem? Isso, para vocês terem noção, é a página 68. E aí, ó, agora, a escravidão, assim como os indígenas, os negros também foram escravizados aqui no nosso território e toda a América também, tá? As condições deles eram brutais, se eles não aceitassem, eles eram dizimados, ou seja, assassinados. E aí, eles começaram, arrancados das suas comunidades e famílias das suas terras, eles atravessavam o Oceano Atlântico, né, nos navios dos europeus, dos portugueses principalmente, junto com as cargas e as mercadorias, né, que vinham para compra, para vocês terem uma ideia da condição precária que eles vinham para cá. Calcula-se que cerca de 10 milhões de negros africanos foram trazidos aqui para a América entre 1502 e 1870. Olha o quanto, né? Sem considerar os que morreram, porque a viagem era bem longa, né? Então teve muitos que ficaram aprisionados e acabavam não resistindo, né? Desse total, estima-se que mais de 3,5 milhões acabaram desembarcando aqui no nosso território brasileiro. Aqui tem outra imagem mostrando a cultura deles. E os brasileiros aqui, de acordo com o censo do IBGE. Por meio dos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, entre outros aspectos que a gente pode saber a distribuição, né, segundo a cor de pele no nosso território brasileiro, as pessoas, quando se perguntam pelos pesquisadores, eles são livres a se declarar. Se vier uma pessoa do IBGE, do censo, perguntar como você se declara, você pode se declarar branco, pardo, negro ou indígena, você que diz a sua classificação, né, da sua cultura étnica, tá? Da sua origem, para ser mais exato. Esse tipo de informação ele continua sendo levada por vários dados estatísticos, né? Aí, muitos não se consideram negro, e entra aquele assunto de racismo. O livro até passa isso aí pra gente, beleza? Então, isso, de acordo com o censo, muitas pessoas elas não se autodeclaram negra por conta disso, pelos aspectos sociais, beleza? E ó, a preocupação são voltadas para melhores condições de vida, grupos menos favorecidos socialmente, principalmente entre os indígenas e os negros. Então as informações ele pode dar apoio a políticas públicas. E aí a maneira acaba ocorrendo a chamada desigualdade social no nosso país. Distribuição. Aqui tem um gráfico que mostra justamente a distribuição, né, segundo a cor de pele. Para vocês terem noção, as pessoas se declaram mais brancas, né, junto com parda, e a negra, né, que é essa que representa aqui verde. E a indígena ou amarela é menor. Então a gente tem uma classificação maior entre branca e parda de acordo com o censo. O afro brasileiro, né? As comunidades que ainda são remanescentes do nosso território brasileiro são chamadas quilombolas, que são os descendentes de Quilombo dos Palmares, tá? Essas comunidades, eles foram escravizados, eles fugiam das fazendas de café que eles trabalhavam, de açúcar, né? Com até mesmo aquela atividade mineradora que eu disse algumas aulas atrás. Elas persistem até os dias de hoje. Não são muitas, mas eles vivem mais isolados. De acordo com a Constituição de 88, né, o Brasil ele concedeu, né, aos quilombolas o direito de ter suas terras e trabalhar, né, de acordo com as suas tradições. Até 2002 eram mais de 743 comunidades quilombolas aqui no Brasil. E aí eles trabalham com a sua cultura, né? Ele tem o seu autorreconhecimento por conta disso.
Passando aqui as comunidades quilombolas espalhadas por todo o território brasileiro, essas bolas aí. E desigualdade entre negros e não negros. A gente acaba ocorrendo muito isso. A gente sabe que a maior parte da população que é mais pobre no Brasil, ela é considerada negra, né? Então acontece muita discrepância entre negros e brancos. Então a gente sabe que a partir de negros, a taxa dos dados que passam dessas informações, a taxa de analfabetismo, por exemplo, entre negros é maior do que a de brancos. A questão de universidades também acaba tendo muito isso. Por isso que a gente acaba encontrando, hoje em dia a gente acaba vendo vários movimentos afro-brasileiros aí, né, a briga dos afrodescendentes a ocupar o seu espaço. Hoje a gente vê que a gente tem mais espaços, mas isso demorou muito, porque a cultura africana, ela trouxe muita coisa boa pra gente. A gente tem muita coisa que veio dessas origens africanas. Então, elas são importantes para a nossa cultura. Beleza? Aqui, ó, o povo brigando contra esse meio. Existem algumas ações afirmativas sobre essa questão no nosso país também. Aqui, ó, dá outro dado falando sobre essas informações. E é isso, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.